Bom, primeiro nós queremos dizer aos nossos telespectadores do YouTube que nós estamos em ambiente diferenciado, né? Vocês podem ver algum aspecto da parede, pelo aspecto da parede. Mas o trabalho é o mesmo. Então, nós estamos fazendo um trabalho em outro local, porém com a mesma qualidade. Interessante. Hã? Nessa necessidade de estarmos em outro local fazendo o trabalho, esse trabalho que nós fazemos ao longo desses anos, é devido aos festejos, né? Festejo da Copa e também os festejos juninos que vieram a cair no mesmo mês. Então, para termos um sossego, né, vamos dizer assim, fazemos um trabalho assim sem os barulhos, né, daqueles que são torcedores, né, nós resolvemos fazer o nosso trabalho no nosso interiorzinho. E aqui nós estamos. Então é só para darmos uma satisfação aos nossos telespectadores, que é de obrigação nossa. Mas a maior importância que nós temos que dar são as ideias da filosofia espírita para aqueles que assim queiram. Porque o Espiritismo, ele não estabelece a ninguém o imposicionismo. Ele simplesmente esclarece. Ele não deixa de nenhuma forma de aproveitar qualquer brecha para dar ao encarnado e ao desencarnado a explicação necessária, coerente, que necessita, se ele quiser, porque o Espiritismo é para aqueles que o buscam, não é para aqueles que já têm as suas concepções. Quem tem suas concepções, que fique com ela, né? É um direito de todos nós. Deus não outorgou ao homem impor nada ao seu semelhante. O que Deus deixou são leis universais. Essa, independente do homem crer ou não, ele vai ter que aceitar. Essa sim. Agora, a questão da aceitação no círculo social em que ele vive depende dele. Porque ou bem ou mal que ele faça, o único que será responsável é ele. Nós não respondemos pelos erros de ninguém, porque Deus não permite que o inocente venha a sofrer as consequências de outrem. Nem filho sofre os erros de pai, nem mãe sofre os erros de filho, e nem tampouco, para acrescentarmos, a chamada bênção ou maldição. Todos esses aspectos, eles foram, ou melhor, criados pelo aspecto materialista. Porque o materialismo, ele sempre mostra que o homem não é responsável pelos seus erros, mas que tem sempre alguém ou alguma coisa que o faz sofrer. E que não é verdade. Primeiro que a doutrina espírita, ela é uma doutrina de pesquisa, ela é uma ciência que foi constituída por Allan Kardec. A ciência espírita foi constituída por Allan Kardec. Ela, de princípio, ela é uma filosofia. Ela é uma filosofia com consequências morais. Por que as consequências morais? Porque a filosofia da doutrina espírita, ela se baseia na imortalidade da alma. Sendo a criatura imortalista, ela tem vivências onde ela constituiu toda a sua vida. Aí é uma consequência moral. Então, constituindo sua vida, ela vai, nas sucessivas reencarnações, mostrando as suas conquistas
e os seus defeitos. Daí é que parte as consequências morais que a filosofia espírita explica, e Kardec veio com a ciência, dando respaldo da ciência. Por que o respaldo da ciência? Porque ele buscou pesquisar, criando uma metodologia própria, porque não são as coisas que têm que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar a esse círculo de pesquisa que nós temos que ter. E as leis divinas. A lei divina, ela não está para o homem como o homem acha que ela tem que ser. Exemplo. Bom, eu fui criado desta forma, minha mãe me ensinou que eu tenho que tomar a benção. Eu tenho que ser muito família. Isso é um aspecto com princípios religiosos. Ela não dá respaldo ao homem, porque, Luciana, porque o homem vai desencarnar. E ele não vai levar a família, ele não vai levar a sociedade, ele não vai levar a constituição política, ele não vai levar nada. Ele só vai levar as suas ideias e as consequências dela. E as consequências dela, porque muda o homem, ou melhor, ele não muda porque o seu corpo se esvaiu, porque a morte não destrói nada. A morte só transforma o corpo. E, na verdade, não existe morte, porque o espírito não morre. Quem morre é o corpo. O espírito, diante da fraqueza física do organismo, por algum aspecto que haja, ele se afasta do corpo momentaneamente ou definitivamente. Momentaneamente pelo sono, né, que Kardec chamou sonambulismo. E pela morte do corpo, ele se desliga do corpo definitivamente. Então aí a gente vê o seguinte: toda ideia materialista, ela leva o homem a buscar sempre um protetor, um representante e um bode expiatório. 3 aspectos. Por quê? Primeiro que, segundo diz, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que? Primeiro que nós não sabemos o que é Deus. Nós sabemos que é Deus. É diferente. Assim disseram os espíritos esclarecidos que Deus é a inteligência suprema. Agora, o que ele é, nós não sabemos. Ele pode ser um fluido, né? Ele pode ser um espírito, mas nós não sabemos. Mesmo porque os espíritos disseram a Kardec que o homem necessita de faculdade para compreensão da lei divina. Como consequência, a compreensão de Deus. O homem precisa de sentidos. Nós precisamos desenvolver sentidos que ainda nós não desenvolvemos. Os nossos sentidos, eles são muito grosseiros. Eles só conseguem captar, mesmo estando esclarecidos em muitos aspectos. O espírito ainda não consegue compreender de uma forma lúcida. Quem muito dizia isso era Carlos Bernardo Loureiro. Ele dizia que para ele ter contato com alguns espíritos, ele tinha que ter certa postura mental. Os espíritos exigiam dele isso. Então não é com 2 razões, mesmo para se comunicar com esses espíritos. Imagine para compreender Deus. Muitos estão dizendo que está conversando com Deus, que Deus fala com ele. Eu não sei como, né? Deve ser um Deus aí, sei lá, imaginário. O Deus ele, espírito. Até porque
as nossas ideias, como disse os espíritos Kardec, na questão do medianismo, não do... esqueci o nome agora. O espírito encarnado manifesta as suas conquistas, os seus ideais. Animismo. O espírito manifesta as suas conquistas e muitas das vezes ele acha que isso pertence a outrem. Na verdade, muitas das vezes pertence a ele. Porque antes de tudo nós somos espíritos. Não nos esquecemos disso. Porque a questão da informação, da certeza de que nós somos espíritos, nos traz grandes melhoras e grandes consequências. Porque a partir do momento em que nós negamos a nós mesmos, nós estamos criando barreiras para, ao largar esse corpo, nós sofremos muito mais. Isso está no céu e inferno, onde um encarnado ele tinha como ideia fixa do morreu, acabou. Ele tinha. Quando ele desencarnou, ele ficou em um estado vibratório caótico. É caótico mesmo. Ele não conseguia ver nada, nem perceber nada, porque o seu estado vibratório se cristalizou ao longo do tempo nesse aspecto. Da mesma forma, enquanto nós estamos nas instituições espíritas, não adianta nós estarmos com o pé na religião e o pé dentro do instituto. Quando eu digo pé na religião, é as ideias. Porque muitas das vezes nós estamos sendo espírita, mas as nossas concepções são religiosas. E todo religioso é espírito fraco. É espírito fraco, porque a fraqueza das ideias, onde ele quer permanecer com uma figura representante em todos os aspectos da vida. É família, sociedade, política, enfim, tudo nele tem que ter uma representação e uma organização que faça com que ele seja acolhido e todos fiquem na mesma coisa. É aquele grude, né? Que é um grude, é como os espíritos dizem. São espíritos que são igual a caranguejo. Os espíritos dizem, isso aí é espírito igual a caranguejo. Para onde um vai, todos vão. O que um faz, todos tem que fazer. A ideia que um faz, todos tem que ter. Não vai para lugar nenhum. Aí desencarna, porque o desencarne, ele não é o fim da vida. É o nosso estado natural. O corpo é o veículo de melhoria para o espírito. É por isso que a reencarnação existe. O corpo serve de melhora para o espírito. Mas a sua situação moral depende dele. Porque o corpo não responde pelos atos do espírito. Não responde. O corpo é simplesmente uma máquina sendo dirigida pelo espírito. O que você vê se apresentar diante de você não é o corpo, é o espírito se apresentando com a veste. É aí que está. Então, o materialismo contribuiu para cada vez mais o homem viver preso às suas concepções materialistas, às suas concepções pessoais. Ele não enxerga uma ideia sem que ela não tenha uma representação pessoal meu. Ele não sabe, ele não aprendeu. Falta a ele essa ideia mais concreta, porque ele só sabe analisar, pensar, ver nesse aspecto. As suas ideias, a sua forma de ver a vida tem que ter uma representação figurativa. Figurativa.
ele não compreende de forma racional, pela inteligência. Ele tem que ter uma representação, né? É por isso que a religião, ela tem um aspecto de fraqueza nas suas ideias, porque ela leva o homem até o túmulo. O túmulo é o único lugar que o homem tem. Bom, já que eu vou morrer, então eu vou fazer tudo o que a vida me der e o que eu também, a vida não me der, mas eu vou buscar porque eu estou pouco me incomodando com ninguém. Não me interessa o que os outros sintam, o que os outros deixem de sentir. Mesmo porque os espíritos disseram a Kardec o seguinte: o homem, como um ser moral, ele transfere com ele mesmo as suas conquistas. Porque a lei divina estabelece o quê? O homem precisa desenvolver-se intelecto e moral. Porque as pessoas, infelizmente, é fato, as pessoas distorcem as coisas. Distorcem. Não é porque a lei estabeleceu que o homem tem a obrigação de se desvencilhar da matéria com a busca do desenvolvimento intelecto-moral, que ele vai ser miserável. Não existe isso. O homem não cresce na miséria e nem cresce com as paixões desvencilhadas. Ele cresce com o equilíbrio. Foi aí que eu estava fazendo a reflexão hoje, que eu botei uma música das que eu gosto de ouvir, porque eu seleciono o que eu gosto de ouvir. E aí vem sempre, quando a gente está ouvindo certas coisas, de acordo com aquilo que a gente, os princípios que a gente adotou para a nossa vida, a gente começa a ficar com as ideias sendo desenvolvidas. Aí me passou assim na mente: está apaixonada? Aí eu virei e disse: para eu observar e adotar as belas coisas, eu não preciso de representação. Eu preciso estar equilibrada para eu poder verificar a decência daquilo que está me mostrando. Olha aí. Olha aí. Para o leigo que ouve, diz está apaixonado ou está assim ou assado. Mas para o homem inteligente, ele está sabendo apreciar algo com equilíbrio, sem a representação do materialismo. Até porque o sentimento o sentimento a dois, ele é necessário, mas ele só tem a grandeza quando ele é sincero. Ele parte da simpatia de ideais. De ideais. É por isso que nós vemos aí muitas dessas criaturas não levam um ano com outra. Sabe por quê? Porque o que move nelas são os interesses, não são os ideais. Diga-se de passagem o seguinte, que mesmo quando nós nos ligamos em ideais e sintonia, nós saímos, largamos o corpo e vamos vivenciar esses mesmos ideais. É por isso que a sintonia de pensamento nas ideias espiritualistas, nas ideias espirituais, elas têm que ser de igual para igual. Caso contrário, nós desintonizamos, nos tornamos aversos, antipáticos, distanciados, porque não existe sintonia de ideal
espiritual. Isso é em todos os aspectos da vida. Então, o materialismo, os fisiologistas fez do meio de pesquisa um negativismo, porque esse meio de pesquisa deu a ele esse princípio? Não. As leis que Deus criou não dá ao homem, em hipótese nenhuma, o negativismo. Se ele parte, são de homens eminentemente orgulhosos, que acham que Deus não pode ter para com ele nenhum segredo, porque ele já sabe tudo. É por isso que eles negam Deus. Porque eles acham, em seu eminente orgulho de espírito ignorante dessa lei, que Deus não reservou nada, deixou tudo aí para eles pesquisar ao seu bem-querer. Mero engano, mero orgulho. E as consequências desse orgulho é este mesmo homem como espírito e desde já se deparar com a decepção. Porque nós, a própria lei divina, leva-nos como lição nós nos decepcionar. Para que seja visto que nós não somos senhor de coisa nenhuma. É como o Carlos Bernardo dizia, a ciência convencional é um ciscar de galinha na terra. E é mesmo. E é mesmo. Porque a ciência, ela se baseia sempre em um princípio celular. Tudo é celular. Tudo tem que se mover a olho nu. Ou então tem que ser perceptível o campo material. E a lei divina não age assim. Observamos a questão da energia. Essa energia grosseira que nós temos, né? Ela foi pesquisada, mas até hoje desconhece o mecanismo dessa energia que foi conduzida, né? Vamos dizer assim, e desses condutores, ela veio a dar a ter essa forma. A ter essa forma, né? Com a aglomeração de moléculas materiais. É como os espíritos também diz. Muitos de nós que chegamos a uma condição mais elevada, mais esclarecida, nós ainda somos muito grosseiros. Não é pelo fato de sermos espíritas ou de vivermos esse princípio que quando nós saímos do corpo, nós encontramos facilidade de viver no mundo ao qual nós pertencemos. Não se engane não. Porque nós temos condicionamento. Agora, claro, esses condicionamentos, eles se tornam mais ou menos de acordo com a elevação intelecto e moral do espírito. Gabriel Delane, muitos não sabem, mas Gabriel Delane, quando ele desencarnou, ele antes pediu que o corpo dele fosse cremado. Gabriel Delane foi um grande pesquisador da fenomenologia espírita. Ele fazia trabalhos de materialização. E quando ele desencarnou, ele sofreu muito. Agora, claro, não sofreu tanto quanto aquele que é ignorante. Por quê? Será que a lei que estabeleceu que o homem desencarna e ele ainda fica por algum tempo ligado a esse corpo e que ele sofre as reações desse corpo no perispírito, não serviu para Gabriel Delane?
porque ele era um homem pesquisador? Serviu. Porque a lei não muda o seu curso. Não muda. Ela continua a mesma. Então, Gabriel Delany não deixou de sofrer as consequências da cremação do corpo. Ele sofreu. Agora, claro, mediante aos seus conhecimentos, intelecto e moral, ele não levou um tempo maior sofrendo horrores. Não levou. Porque a vivência dos princípios espirituais tem grande importância. Bernardo já dizia isso tanto quanto os espíritos. Bernardo dizia o seguinte: quando vocês vêm para aqui, eu gosto que vocês saiam cheios de grilos. Grilo que ele chamava era cheio de perguntas, cheio de dúvidas para raciocinar. Porque quando nós acionamos o nosso psiquismo na dúvida e no questionamento, nós vamos buscar saber o porquê de cada coisa. Mas quando nós saímos, como diz o outro, buscando ar, não nos aprimora em nada. Não nos aprimora em nada. A respeito disso, tem no Céu e Inferno vários relatos. Quando Kardec pesquisou a comunicabilidade dos espíritos, Kardec não ficou restrito a uma instituição, não. Kardec recebera várias cartas de médiuns que se comunicava com o mesmo espírito que se comunicou no Instituto Parisiense. Agora, claro, essas comunicações, elas sofriam alterações. Quais? Intelecto do médium, postura do médium, linguagem do médium, sentimento do médium, atuação do médium. Todos esses aspectos sofrem a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos. Ela chega ao conduto de acordo com a grandeza do encarnado. Quanto mais o encarnado é esclarecido, consciente, mais essas comunicações elas tendem a ter uma elevação maior. Quanto mais encarnado é ignorante, estúpido, né? Preguiçoso, mas ela sofre alteração do mesmo aspecto. É como uma vez eu ouvi que quando o espírito chegava para se comunicar com o médium, que ele chamava os, como é que se diz? As pessoas que estavam ali de meu filho. E que isso era humildade, né? A linguagem, meu filho, não significa humildade. Os espíritos manifestam o seu sentimento pela sua linguagem, sim. Agora, certas nomenclaturas, isso não quer dizer que é humildade de espírito, né? Porque o espiritismo, ele não criou as comunicações. Foram elas que se apresentaram. E o espiritismo, ele não é uma filosofia medíocre. A sua linguagem não é medíocre. Muito pelo contrário. Observe que para Kardec compreender, leia o Livro dos Espíritos, compreender certas linguagens que o Espírito falava, ele perguntara 2 vezes para compreender o sentido do que os Espíritos estavam falando. Para compreender o que os Espíritos estavam, a linguagem que os Espíritos queriam se referir. E foram espíritos de várias escalas. Muitos querem que os espíritos evoluídos, se comuniquem com eles. Evoluídos. Aí os espíritos, meu pai, meu irmão, meu pai no aspecto para nós compreendermos de que eu estou falando. Porque pai só é
no nível círculo físico. O espírito não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Ou melhor, não tem pai, não tem mãe. O espírito tem irmãos, companheiros. Então, quando esses espíritos se apresentam para mim, bom, já que sou espírito de luz, então eu vou rejeitar o demônio. Mas estando esses espíritos acolhidos no círculo familiar, são vistos por mim com amor, com carinho, porque desencarna são demônios? Tem que ser tratados jogando fogo nas costas? Tem que ser tratados com a vela lá fora, porque eles não podem entrar? E eles estão dentro e você está lá fora acendendo a vela. Agora, para iluminar quem, ninguém sabe, só se for para iluminar a escuridão. Primeiro que prestem bem atenção. Nada que pertença ao ciclo físico afeta o espírito. Não tem amuleto, não tem vela, não tem oração sacramental, não tem postura pelo sinal, como muitos dizem, que vai afastar os espíritos. Os espíritos são afetados ou são tocados, o termo certo, são tocados pelo pensamento, pela ideia do pensamento. Os espíritos, nós não somos criaturas abstratas, nós somos criaturas concretas. Agora, a conexão entre nós e eles são fluídicas. São fluidos que circulam em nós e neles. Então, tudo aquilo que é dito de forma, ou melhor, com forma, tendo sempre uma fórmula, não vai afetar o espírito. É a mesma coisa como tem o dia dos mortos. Essas criaturas, muitas delas não estão nem lá. Outras estão revoltadas dentro de casa dos seus próprios entes queridos, traçando uma obsessão terrível. E não estão lá no cemitério. Aí aquele único dia, aquela criatura vai com aquela vela e com aquele buquê de flor que vai apodrecer, achando que não é que nós estamos desrespeitando, muito pelo contrário, nós estamos respeitando esses espíritos, porque nós estamos tendo como contato com eles a lei divina, a lei estabelecida por Deus, que move pelo pensamento, né? Não é pela representação física, mas sim pelo pensamento. Então meu pai chega aqui, porque ninguém está vendo ele, só eu vou dizer, isso é o demônio. Meu pai? Jamais. Meus entes queridos, ou aqueles que não participaram da minha vida física, mas pela sua vibração se mostra, meus amigos, companheiros, porque estão sempre preocupados com a minha conduta, com a minha forma de pensar e estão sempre me advertindo como eu devo proceder. É por isso que eu tenho essa postura. Porque, primeiro, que os espíritos que me orientam, eles sempre me mostram as consequências de como eu vou me encontrar tendo determinadas posturas. E é por isso que eu não abro mão delas. Porque eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Não foi com duas razões que eu mudei o meu estado vibratório. Eu sofri as consequências dos meus erros, né? E tive que me condicionar, vamos dizer assim, a perceber
como certas posturas me levariam a certas consequências. Quando eu tomo determinada postura, eu sei quais as consequências que vai ter. Porque de antemão eu já pensei nelas. De antemão eu já fiz a minha reflexão. Mas tudo isso, não porque os espíritos vieram assim, como muitos dizem, eu lhe escolhi. Não é? Eu lhe escolhi porque você, como muitos acham, que Deus vive escolhendo os filhos. Mas foi a minha busca. Né? A minha busca que me levou a me tornar o que eu sou, e até hoje eu digo a vocês, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Porque a minha postura de hoje está sendo a minha fonte de equilíbrio. E, claro, baseado em estudo. Não percam de vista o estudo. Porque os espíritos, eles têm suas opiniões. Eles têm as suas percepções. Então eu posso estar aqui e simplesmente o espírito, porque ele não acredita no espiritismo, ou melhor, no espiritismo não, ele não acredita na vida pós-morte, ele não acredita nem que ele é espírito. E ele chega aqui e diz, não acredito, e ninguém vai fazer com que eu acredite, tudo isso é maluquice. Aí eu, por ser espírita, eu vou adotar o que o espírito, olha o espírito aqui, porque ele é espírito. O espírito está aqui me dizendo que tudo isso é mentira. Como muitos espíritos chegam e dizem que a comunicação é mentirosa. Por que o espírito diz isso? Porque ele tinha a mesma postura quando encarnado. Então ele desencarnou, ele não vai ser diferente, ele vai chegar aqui, vai influenciar aqueles que derem ouvido a ele, sem pesar as suas ideias, e ele vai dizer, tudo isso é mentira, conversa fiada, nada disso existe. Aí o médium ou o dirigente, quando não estuda, não procura pesquisar nada, olha, eu vou me embora, tudo é mentira, conversa fiada. Se associa com o espírito. Os dois ali, ó, rente. Um pensa igual ao outro. Como tem no livro dos médios. Os espíritos, para se comunicar conosco e ficarem ao nosso lado, nos atormentando, ele não precisa de que nós erremos ou que nós sejamos bons. O mundo é de provas e expiações. Os espíritos se ligam a nós pelo fato de sermos espíritos e de pertencermos a um globo inferior. Está lá no livro dos médios, onde Kardec pesquisa um rapaz, só pela sociedade visto como um rapaz bom, um rapaz direito, com a postura séria, e no entanto estava sendo obsidiado por um espírito. Ele foi levado à instituição parisiense e Kardec, na reunião de desobsessão, Kardec fazia desobsessão. Esse espírito se manifestou com muita dificuldade. Olha o que ele dissera. Ele, que tinha desencarnado, tinha uma necessidade muito grande de dominar alguém. Viu nesse rapaz com ideias fracas e ele o intuiu, porém ele não o rejeitou as suas ideias, ele passou a acompanhá-lo. Olha aí, a inferioridade do globo, tanto quanto as ideias enfraquecidas pelo materialismo. O espírito deixou de obsidiar o rapaz porque ele era bom, porque ele vivia em uma sociedade, ele era visto pela sociedade como um homem equilibrado, né? Ou porque ele encontrou uma faixa
coerente com a dele. Ou melhor, coerente não, condizente com a dele. Isso está lá no o livro dos médios. Daí a gente vê que a ideia, para ela ser fortalecida, ou melhor, a filosofia espírita, para ela ser fortalecida, nós temos que estar com os livros na mão. Porque senão você passa a adotar muita ideia fictícia. Quando eu converso com o Marcos ou com o Jorge, eu sempre, olha, eu não sou contra nada nem a ninguém. E também não sou a favor, eu sou a favor de mim. Porque quem vai responder pelos meus atos sou eu. A nossa instituição social, ela é decadente tanto quanto o homem. A lei de Deus não condena nada, porque Deus não está aqui para condenar ninguém. As suas leis foram estabelecidas e elas estão aí para ser obedecidas, quer o homem queira, quer não. Senão, ele sofrerá as consequências. E essas consequências ele vai ter que responder, quer queira ou quer não, chorando, gemendo, gritando, urrando, ele vai respondê-la. Porque Deus não perdoa ninguém. A lei divina, nas minhas concepções, ela pune. Por que ela pune? Porque nós não deixamos de sofrer por aquilo que nós fazemos. Então ela pune. A lei de Deus não pune com um resquício de crueldade, porque Deus não é cruel. A lei de Deus nos pune para que nós nos equilibremos a nós mesmos para com a lei cósmica. Então daí se vê que as nossas ideias também têm grande peso. As coisas não vão mudar porque nós achamos que elas são assim ou assado. Aí nós nos deparamos com esse panorama político, constitucional que nós vivemos. Bom, porque todo mundo acha que tem que ser assim, você tem que achar. Eu não. Eu não vou vibrar como os outros vibram, porque as coisas estão assim. Eu não vou perder as minhas concepções por um único momento ou um único acontecimento. Estou sendo hipócrita. Eu não sei o que é que eu estou seguindo. Né? Ah, mas tem que ser assim, porque senão você parece que não é social. Eu estou pouco me incomodando com a sociedade. Eu estou pouco me incomodando com aqueles que acham que eu não sou sociável. Porque o que eu sei de sociável é o acolhimento ao outro, sem a imposição. Isso que eu sei que é ser social, né? É você acolher o outro sem o imposicionamento. Mas eu vou me incomodar com quem diz que eu não sou social porque eu não adentro nas suas ideias? Eu não estou me incomodando com isso. Primeiro que os espíritos sempre me chamam a atenção. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. Né? Então eu não vou ficar, porque o encarnado 2 ou 3 está achando que é assim, eu estou vendo diferente, para ser agradável, eu não vou entrar nesse campo. Porque muito eu já entrei e não ganhei nada com isso. Perdi muito tempo, né? As pessoas muitas das vezes querem impor as suas ideias, que elas acham que é assim. A vida não é de achismo. A vida é de consequências. Né? A vida é de consequências. E nós respondemos, nós sentimos. É uma questão muito interessante, a questão da percepção mediúnica, que ela lhe proporciona meios que muitas das vezes o outro não está tendo.
A mediunidade, ela é um favor do Criador para conosco. É um favor. E nesse favor, não seremos responsáveis? Sim. Sim. Porque muitos acham que a mediunidade é assim, olha, eu estou vendo tal coisa. Eu não vou falar nada não. Alguém chega ao meu lado, eu sendo espírita, ou seguindo alguma coisa do espiritismo. E aí passa determinadas ideias. Eu deixo passar, porque eu não quero. Eu vou me meter na vida de ninguém. Eu deixo lá, ficar só falando, só dizendo aos outros como deve seguir. Minha gente, o seguinte é esse. Se desde quando alguém passa uma ideia equivocada e eu estou ouvindo e não estou esclarecendo, eu estou me comprometendo. E muito. Porque eu sei. É uma ideia. Eu creio em tal santo. Aí digo, eu creio no santo. Eu sou espírita, mas eu creio no santo de tal lado, sei lá das quantas. Eu acho que não faz mal porque é santo. É assim. É assim. A mesma coisa. Eu vou pro espiritismo, né? Mas eu acredito assim em um banhozinho de folha, né? Eu acredito assim em um salmo. Gente, as coisas têm suas consequências. Tem suas consequências. Primeiro, não é que o espiritismo atrai os espíritos, mas é aquela questão. Ou você está ou você não está. Se você está sendo espírita, está adotando santo, banho de folha, ideias pré-concebidas, é melhor que você não seja. Não seja, não. É um conselho. Vá ser o que você quiser, mas não seja espírita. Sabe por quê? Porque você vai se perturbar. Porque o espiritismo esclarece o seguinte. Toda vez que você cultua uma imagem, você atrai os espíritos que viveram encarnados com essas mesmas concepções. Você fortalece eles. Olha aí, não está indo contra as concepções do outro? É assim. Então, ou você esclarece, ou você se compromete. Ah, mas eu não vou mexer com a concepção de ninguém, vou me enraivar com ninguém. Enraivar? O espiritismo está aqui para brigar com ninguém? Se uma pessoa chega para mim e me diz, olha, eu acreditava, eu fazia tal coisa, qual é a explicação que o espiritismo dá a respeito disso? Olha, minha irmã, é como o Carlos Bernardo, quando ele estava encarnado, ele falara que ele não admitia que médium nenhum desse esclarecimento a os assistidos. Porque uma criatura, estando ele... É interessante como ela fica atenta, né? Não perde o fio da meada. Viu? E aí ele estava falando a respeito de orientação, que a criatura, estando na instituição espírita, ela tem que ser bem orientada. E aí a criatura ligou e dissera que um dos médios que frequentava a sua casa, o Instituto Carlos Bernardo Loureiro, dera um conselho a ela, dizendo que ela tomasse banho de folha. Carlos Bernardo aí quase que pulava da cadeira. O quê? Ele está certo, um homem que faz um trabalho grandioso, com energia, está permitindo que ninguém dê orientação a quem quer que seja com folha? Você denegriu o trabalho da criatura. Carlos Bernardo disse, muito bem, eu gostei da senhora ter ligado, né? E me comunicado a esse respeito. Tá vendo? Como a gente compromete até o que a gente faz. E hoje mesmo eu vou reunir o pessoal para... E hoje mesmo, exatamente, ainda teve essa particularidade. E hoje mesmo eu vou reunir o pessoal para esclarecê-los. Compromete o que a gente faz, minha gente. Ou a gente faz... É por isso que eu digo, se você não tem capacidade para ser espírita, não seja. Não seja. Porque o espiritismo, primeiro que ele exige estudo.
para que você não fique falando bobagem. Não fique falando coisa que você não sabe qual é o fundamento, não sabe qual é a consequência, não sabe nada. E levar o espiritismo até se ridicularizar. Porque nós vivemos em uma sociedade onde ela é eminentemente religiosa. Se você fala a respeito do espiritismo, primeiro que você vai ser, como é que se diz? Vai ser usado para com você o preconceito. Você tem que ter argumento para se defender. Agora, tem argumento lógico, coerente, pesquisado. Não fale besteira. É melhor ficar calado. Não é? É melhor ficar calado. Ou eu estou errada? Ou eu estou errada? Porque você ouvir que o espiritismo é umbanda e você ficar calado, você está dizendo que é essa umbanda que você segue. Não é, seu Jorge? É essa umbanda que você segue. Espiritismo é umbanda? Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, pesquisada por grandes homens, homens de intelecto, de grande desenvoltura. Não está ligada a certos a práticas exteriores. Lembremos que o espiritismo nunca esteve ligado a práticas exteriores. Toda a atuação do espírito, toda a atuação da filosofia espírita é de forma inteligente. Você pode pegar qualquer livro do espiritismo e livros dos primórdios de grandes espíritos que já falavam do espiritismo, porém sem a sua nomenclatura. A sua nomenclatura. Então, antes do espiritismo ter essa nomenclatura de espiritismo, ele já era pesquisado por homens, por povos muito antigos, e eles cultuavam os espíritos, que naquela época era culto, pela inteligência. Muitos deles ainda usavam certos aparatos, né? Alguns povos ainda usavam certos aparatos, mas a maior parte deles acreditava na imortalidade da alma pelo raciocínio, né? Então, depois que o espiritismo tomou essa nomenclatura de espiritismo, ele começou, ou melhor, deu continuidade à pesquisa pelo raciocínio e não por cultos e aparatos. Cultos e aparatos. Então, quando nós nos depararmos com certas colocações feitas ao espiritismo ou de pessoas que relatam certas ideias buscando de você um esclarecimento, não perca tempo não, filha. Não perca a oportunidade não. Porque hoje nós estamos no corpo e o corpo nós temos várias formas de neutralizar as nossas cobranças. Nós temos várias formas. Agora, fora do corpo, não. Nós não temos essa condição. É da lei. Né? Então, o espiritismo é essa filosofia coerente que Kardec deu a sua grande contribuição. Kardec foi um espírito notável, foi o pioneiro na questão da pesquisa com os espíritos, porque Kardec usara da inteligência, usara do critério. Primeiro que Kardec começou a ver que os espíritos não eram seres incriados, como muitos ainda querem, por força do seu orgulho, dizer que muitos espíritos são incriados. Os espíritos não são incriados, são homens que viveram na Terra. Então Kardec se dava com esses espíritos como se dava com o homem, com todo o seu critério. Vocês querem ver? Querem ver? Pegue lá o seu inferno.
e estudem com atenção e vocês vão ver lá os pontos necessários que Kardec utilizou. Primeiro que Kardec tinha como, como é que eu vou colocar, segurança, buscar saber a vida que esse espírito direcionava no corpo. Como? O seu nome, quem foram seus pais, o endereço de onde ele morava, onde ele morou, a época, tudo isso. E outra, não era desamparado pelos espíritos. Os espíritos acionavam no espírito, né, essas lembranças para dar autenticidade ao que Kardec perguntara. E quando havia algo obscuro, o espírito Luís, que era São Luís, né, foi o pai da igreja, mas com concepções não religiosas, né, ele vinha e aclarava os pontos obscuros que o espírito ali mostrara. Ele tinha essa preocupação, porque lembre-se, um trabalho sério, ele jamais pode deixar de ter o amparo de espíritos esclarecidos, porque os espíritos inferiores bagunçam, e não é brincadeira não, viu? Não se enganem não. Para fazer um trabalho sério, é necessário a direção de espírito de grande esclarecimento, para que ele saiba comandar e até dar proteção a médios, a dirigentes, porque nós, à vista dos espíritos, nós não somos nada, nós não somos criatura lá essas Coca-Cola, né? Nós não temos vantagem nenhuma. Os espíritos pintam o 7. Então nós temos que ter realmente espíritos ali, ó, firmes, para nos dar respaldo. Caso contrário, a gente vira, como é que se diz? Peteca na mão desses espíritos inferiores, né? E aqui a gente fica.